Serrão é craque da Seleção Brasileira do Rádio e vem conversando conosco todos os dias da Univerde. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Saudações, algoritmo sensor. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Univerde Brasil. A verdade é uma só. Alexandre de Moraes só tem chance de sofrer impeachment se interessar ao PT, se o Partido dos Trabalhadores quiser, se a turma do Lula tiver interesse nisso. Ponto. Verdade dura. Não adianta muito o efeito que vai ter a manifestação de 7 de setembro, que será gigantesca, no curto prazo, para um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Proximamente, é muito pouco provável, até difícil demais, que isso aconteça. Por quê? Vamos para o dado real. Agora, não tem força no Senado para isso acontecer. Levantamentos lá indicam que pelo menos 22 senadores de oposição apoiam o impeachment do Alexandre. 16 senadores da situação garantem que ele fica onde está. E 43 parlamentares se posicionam como isentões. Seriam os indefinidos, entre aspas. Mas o indefinido, nesse caso, ele cai para o lado que não vota contra o ministro Alexandre de Moraes. Não votaria se, e aí é outra hipótese complicada, se o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, colocar o processo de impeachment para andar. Pacheco dificilmente vai fazer isso. Diria que é improvável, nas atuais condições, que ele faça isso. A mesa diretora do Senado, a mesma coisa. Também não tem interesse em fazer isso. Agora, tudo depende, né? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que será o próximo presidente do Senado, que é o cara que de verdade manda no Senado, não é o Rodrigo Pacheco, é o Alcolumbre que manda. Alcolumbre também não vai fazer isso. Semana passada, tanto Pacheco quanto Alcolumbre estiveram presentes na homenagem que Alexandre de Moraes recebeu do Ministério Público de São Paulo. Então, esquece. Por esses dois aí, nada acontece. Mas as pressões podem se intensificar. E pode acontecer um fenômeno curioso. Nessa briga do ministro Alexandre, do Supremo, com Starlink, com Elon Musk, pode ser que alguma coisa lá fora aconteça que gere alguma espécie de sanção econômica pesada contra o Brasil. Esse risco é concreto. Pode acontecer isso, mas ninguém garante que isso vá acontecer. Mas se acontecer lá na frente, quem sabe, e for conveniente ao Partido dos Trabalhadores, aí pode começar um processo de impeachment do Alexandre para o PT fazer o seguinte: tira o Alexandre e coloca alguém do interesse do PT no Supremo Tribunal Federal. E ainda pode aproveitar a onda em função da campanha nacional pelo impeachment do Alexandre, que é concreta, já está nas ruas. O ministro Alexandre goza de uma impopularidade impressionante, embora não precise ser popular ministro do Supremo, mas ser impopular é horrível, não é bom para ele, se houver um problema político. E se o PT quiser que isso tenha para substituir o Alexandre, aí o impeachment começa a correr com velocidade. Perigo dessa história toda. O clima anti-Alexandre pode fazer até o Supremo fazer uma outra jogada para se consolidar, que já tem uma emenda constitucional proposta pela deputada federal Luísa Erundina do PSOL, aumentando o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na hipótese de tirar um, ainda podem entrar mais 5. Aumentaria para 15 ou 16, aí vão avaliar, né, o que pode acontecer, a quantidade de ministros no Supremo. E aí o PT pode indicar de 5 a 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí o poder fica consolidado para o sistema que está aí comandando. Então, todo cuidado é pouco nessa história. Objetivamente, o que pode se fazer hoje? Obrigação que tem de fazer a opinião pública para pressionar o Senado. O Senado tem a obrigação de fazer andar uma proposta de resolução, a de número 11 de 2019,
que altera o procedimento para garantir que o impeachment de ministros do Supremo seja de acordo com princípios democráticos e com as leis vigentes. Hoje não é assim. Essa proposta está dormindo lá na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo Davi Alcolumbre, futuro presidente do Senado, eu repito. A Constituição e a Lei 1079/1950, que é a lei do impeachment, determinam que o processo de impeachment, o Senado deve processar e julgar ministros por crimes de responsabilidade, com a mesa diretora decidindo sobre a aceitação ou não dessas denúncias. O problema é que hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usa uma manobra. Ele pega um parecer técnico da Advocacia Geral do Senado e ela examina e, no interesse político, diz: olha, a denúncia não tem mérito válido, então arquive-se tudo de forma unilateral. Isso não pode, não deveria ser assim. A mesa diretora teria que apreciar ou, na pior hipótese, mandar para a Comissão de Constituição e Justiça avaliar um processo político, de avaliação política. Só que não é isso que acontece. E aí Pacheco, desrespeitando a lei e o princípio da colegialidade, mantém tudo como dantes no Supremo de Abrantes ou no Senado do mesmo Abrantes. Na gestão Pacheco, foram barrados 53 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O pedido, que será apresentado segunda-feira que vem pelo senador Eduardo Girão, que vem no embalo de sábado de protestos pelo Brasil contra Alexandre de Moraes, seria o pedido de número 54, ou será o pedido de número 54. Parlamentares listam 10 motivos contra o Alexandre de Moraes, mas o Senado deve sentar em cima disso, infelizmente, para a pressão popular, infelizmente, para o trâmite normal de um país. Porque a questão não é se o impeachment vai acontecer ou não. O ponto fundamental é que é legítimo que o processo de avaliação política do impeachment ocorra. Se vai ocorrer ou não, terá o ministro, o acusado, terá ampla defesa para resolver o seu caso. Mas, de novo, Alexandre de Moraes só vai sofrer algum dano real se o PT tiver interesse em substituí-lo. Do contrário, é muito difícil qualquer processo de impedimento dele ou de qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Para Ouro Verde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Craque. Valeu, Serrão. Até já já. A gente vai se encontrar na Paulista, Serrão.